Então, por esses dias eu tô revendo aqui os filmes do Conan. Fazia muitos anos que eu não assistia os dois filmes do Conan, né? O de 82, que é Conan o Bárbaro, e o de 84, que é Conan o Destruidor. E aí quando você assiste o primeiro filme, e temos aqui no canal já um comentário sobre o primeiro filme, Conan o Bárbaro, de 82, e quando você vai assistir o segundo filme, você nota claramente uma diferença entre os dois filmes. E muita gente diz que o segundo filme ele ficou, ele desconfigurou totalmente aquilo que os quadrinhos traziam, que o primeiro filme trouxe sobre o Conan, ficando o segundo filme bem mais inferior do que o primeiro. E aí esse foi o motivo, a minha motivação para falar hoje sobre Conan, o Destruidor, que é o filme de 84, que a gente pode chamar de Conan 2, e fazer a relação dele com o primeiro filme. Será que o segundo filme realmente destruiu a franquia? Será que foi por conta do segundo filme que o Schwarzenegger não quis fazer um terceiro filme, né? Qual a diferença entre o primeiro e o segundo filme? Então, assim, a princípio, eu posso dizer que eu não compartilho com a ideia que muitas pessoas trazem que o segundo filme destruiu a franquia ou destruiu o legado que o primeiro filme, que os quadrinhos trouxeram. Eu gosto do segundo filme, Conan o Destruidor. Mas eu também sei que existem diferenças muito grandes desse filme para o outro. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: se você assiste os dois filmes, há uma tendência de achar o primeiro filme bem melhor do que o segundo filme. É a mesma coisa, por exemplo, do Star Wars. Quando você vai assistindo os filmes do Star Wars, você tem a tendência de achar os primeiros filmes, que são ali dos anos 70, bem melhores. Porém, isso é quando você assiste em conjunto. Se você pega para assistir o filme 2 do Conan, que é O Destruidor, que é um filme de 84, ele foi 2 anos depois do primeiro filme, ele como filme sozinho, ele é bem legal. É uma boa história de ação e aventura. Mas então por que muitas pessoas não gostam desse filme? Por que dizem que foi a partir desse filme que o Schwarzenegger desistiu de fazer a franquia Conan? Uma das críticas recai porque esse filme do Conan 2, ele vem a reboque do grande sucesso que foi o filme do ET. E o ET foi um dos primeiros grandes filmes com altíssima bilheteria, né? Ele pode-se dizer que ele inaugura, ainda de uma forma bem incipiente ali nos anos 80, uma tendência que vai se tornar hoje, no século 21, nos anos 2020, hegemônica no cinema. Bons filmes devem gerar altíssima lucratividade. E aí, por conta disso, quiseram fazer um filme mais light, um filme mais família. Contudo, e aqui fazendo uma diferença com o primeiro filme lá, é claro que Conan o Bárbaro, que é o primeiro filme, é um filme mais violento. Sendo mais violento, ele está mais condizente com os quadrinhos. Esse filme aqui, o segundo filme, que é o de 84, Destruidor, ele não tem tanta violência quanto o primeiro Conan. Então, nesse sentido, ele se torna um filme mais light ou mais soft. E Conan é um cimério, ele é um destruidor, ele é um bárbaro, ou seja, violência faz parte do modo de vida dele, né? Então, essa é uma crítica que as pessoas fazem. Algo que eu percebo entre os dois filmes é que o primeiro filme ele inaugura a figura lendária do Conan. E aí, para inaugurar essa figura lendária, a gente tem lá no começo da história a forma como o vilão, o Thulsa-Doom, matou os pais do Conan, a aldeia dele, né? Aquela cena clássica em que o garoto Conan está segurando a mão da mãe e
cabeça é decepada, né, pelo Tulsa-Doom, e a partir dali o Conan cria o seu propósito de vida, que é a vingança, derrotar o líder das serpentes. E aí você tem toda uma jornada do herói para que isso ocorra, e um grande desfecho em que, de certa forma, o Conan vence o vilão, o Tulsa-Doom, mas ao mesmo tempo perde, porque o Tulsa-Doom, que é o vilão lá do primeiro filme, ele olha para o Conan e diz: "Você é meu filho, eu te criei. Se não fosse esse propósito que eu implantei no seu coração, que é o propósito da vingança, você nem existiria. Você não teria treinado, se tornado esse bárbaro", né? Quer dizer, tem uma relação muito forte aqui de significação de várias camadas simbólicas entre a relação entre vingança e essa relação de poder aparente que o Tulsa-Doom tem sobre o Conan. Isso torna a narrativa fantástica. Esse tipo de narrativa simbólica, cheia de camadas existenciais, você não vai encontrar no segundo filme. O segundo filme não é isso, ou não é para isso. Isso torna o filme inferior, o segundo filme? No meu modo de entender, não. Se você assiste enquanto conjunto, realmente tem uma quebra do Conan enquanto um conquistador, né? Que talvez desse aí um terceiro filme, que seria o Conan o Conquistador, ou talvez Conan, o Conan Rei mesmo, né? Que os dois filmes, eles no final, eles colocam, né? O Conan sentado no trono, tendo formado o seu próprio reino, né? E com os problemas que um governante tem para manter esse reino, né? Que talvez ocorra ainda esse ano. Há aí rumores, né? Rumores surgiram de que o Arnold Schwarzenegger, que já tem mais de 80 anos, voltaria agora para fazer o Conan Rei, que todos os dois filmes terminam justamente com isso. E essa é uma história que ainda será contada, né? Pois bem, mas o caso então é que se você assiste os dois filmes em conjunto, há uma quebra realmente, o segundo filme se torna inferior. Ele não tem, por exemplo, essas camadas simbólicas que eu falei. O segundo filme, ele é bastante linear. Ele é um filme de ação bem linear. Você tem uma vilã que é bem inferior ao Tulsa Doom, do primeiro filme, e essa vilã, não lembrei o nome dela, acho que é Tamires, é uma rainha malévola, lembra um pouco aqui a rainha da Branca de Neve, alguma coisa do tipo assim, essas figuras arquetípicas, né? E aí existe o culto ao Dagon, que é um culto interessante dentro desse mundo, e essa mitologia do Conan se passa em torno ali do fim lendário, né, mitológico de Atlântida, né, a inundação da ilha, né, seria mais ou menos em torno daí. Então tem esse culto a Dagon, que é interessante, ele é um culto tão interessante quanto o culto à serpente lá do primeiro filme. Só que a forma como desenvolve não fica boa. Existe uma garota, uma sacerdotisa virgem, e aí existe toda aquela relação da sacerdotisa virgem na antiguidade. Ela deve ir atrás de um chifre, e aí lembremos que na antiguidade o chifre designa poder, força, e ela deve trazer esse chifre e colocar lá no Dagon. O Conan é contratado para escoltar a garota, né? Dentro dos perigos que vão surgir. Tem um mago que guarda o tal chifre lá. Então o Conan ele vai ter que escoltar a garota. Para isso, o Conan ele traz novamente algumas figuras conhecidas. Aquela figura do ladrão. Não fica bem explicado aqui se esse ladrão é o mesmo lá do primeiro filme. Me parece que é. E aí realmente eu não parei para pesquisar sobre isso, mas eu acho que o cara que fez lá o primeiro filme não quis fazer o segundo e aí colocaram esse outro. Que é a figura clássica do ladrão, né? Uma figura arquetípica dentro desse universo Dungeons and Dragons, mas ele é uma figura como é que eu posso dizer? Ele é meio bobo da corte. Tanto que no final do filme, a garota, quando se torna rainha, convida ele para ser o bobo da corte. Né? O Mako, que é aquele mago do primeiro filme, volta aqui. Agora, nesse segundo filme, ele está diferente.
Lá ele tinha uma pegada mais assim como um mago meio eremita, meio louco por conta do isolamento, né? Aqui ele oscila entre uma figura meio cômica e meio sábia, né? A garota ao final vai designá-lo como o mestre dos sábios dela lá no novo reino que ela vai fazer. E ao mesmo tempo você tem a figura da Zula, que é uma amazona, guerreira, e ela vai ter todo um papel dentro da história aqui, no sentido de uma lealdade ao Conan e depois de uma lealdade à garota. Existe o Bombata, que é um guerreiro muito forte da rainha lá, tal, e ele é designado para que a menina vá pegar o chifre e volte ainda virgem, né? Ela deveria ser sacrificada. Quando eles colocaram o chifre na estátua de Dagon, a garota ela deve ser sacrificada para que um grande mal não se abata sobre o mundo. Tem aí o lance de uma profecia, né? A profecia está escrita, tal, ela é lida com aquele tom solene lá pelo Mako, e eles vão atrás, enfrentam os desafios, e no final a mulher manda trair o Conan e tentar matá-lo. Porque ela primeiro que ela não vai cumprir a promessa dela. O Conan aceitou porque ela fez uma promessa de que iria ressuscitar a Valéria, que morreu lá no primeiro filme, né? Uma mentira. E depois ela tinha medo que o Conan, ele, enfim, atrapalhasse de várias formas, ou tirando a virgindade da menina, ou então roubando, né, o chifre. O chifre, antes do chifre precisava pegar uma joia, que abria um portal para que se pegasse o chifre e tal. É todo um caminho de ida e de volta, por isso que a história é linear. E aí ela manda matar o Conan, não consegue. E o Conan se vinga, então voltando e atrapalhando, não deixando que a garota morra. E ao ocorrer isso, o Dagon se transforma em um monstro, né? Que dizia a profecia que um grande mal se abateria sobre o mundo. Enfim, é uma história bastante linear. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem aquele começo, que é o recrutamento do Conan. Ela tem o meio, que é justamente essa escolta da garota para ir pegar o chifre. E depois a forma como ela volta. E é onde surge o final do filme, onde eles evitam que ela morra. E o Conan tem um grande desafio aqui de enfrentar. E aí esse é um ponto interessante do filme, eu acho, é enfrentar um deus. Não sei se na forma dele ou numa forma secundária, porque como a garota não morreu, ele se transformou num monstro, o Dagon, né? Mas aí o Conan tem que enfrentar, e é interessante enfrentar um deus, né? E ele vence, mostrando toda a força dos Cimérios, a força da espada dele, ou aquilo que nesse filme ficou um pouco esquecido, que tinha lá no primeiro filme, que é o Caminho do Aço. Né? O Caminho do Aço, isso ficou... Aqui é meramente o Conan como o guerreiro, o bárbaro, tal, que luta aqui, luta acolá, tudo, né? Mas não tem aquela mitologia. Ele mal cita aqui o seu deus, que é o Kron, né? Ele mal cita lá. É uma figura que dá forças a ele, né? O Kron, embora ele retire força dele mesmo. Quer dizer, essa parte mais religiosa, mitológica, nesse filme não é abordado. Esse é o clássico filme realmente de aventura, né? Um filme de ação, e ele é bom por conta disso, né? Quer dizer, ele é inferior, talvez se você ver os dois filmes, mas se o filme for entendido isoladamente, ele é um bom filme de ação. No final, o Conan nega se casar com a nova rainha, e porque ele quer realmente construir o reino dele, e termina com aquela clássica cena dele sentado no trono e dizendo que a coroa pesa, né? Muitas preocupações, tá? Manutenção do reino, né? E diz que essa é uma história, o Rei Conan, que será ainda contada. Essa história não foi contada até hoje. Há rumores que surgiram de que esse ano, 2026, começaria a gravação, talvez aí um filme para 2027 ou 2028. Ah, né? O Conan já está aí, o Arnold Schwarzenegger já está com mais de 80 anos, caberia bem nesse papel de um rei já estabelecido. Bom, essas foram as nossas análises. A resposta final é: se você assiste os dois filmes em conjunto, o segundo filme realmente é bem inferior ao primeiro. Embora se mantenha toda a estrutura, a maior parte dos atores, a música fantástica do Dino De Laurentiis, né, entre outros. Mas se você assiste esse filme isoladamente, ele é um filme
bom, é um bom filme de ação. Sem muita narrativa, sem muitas camadas existenciais, como é o primeiro filme, mas um bom filme de ação. Bastante linear, mas que se desenrola ali. Se você quer ver o Conan, o Arnold Schwarzenegger na sua melhor forma, aliás, aqui eu acho que ele está em melhor forma do que no filme anterior, brandindo ali a espada, enfrentando seus inimigos nesse mundo bárbaro, esse é um bom filme sim. Tá? Se você gostou do nosso material que trouxemos aqui, eu peço aquele básico. Se você chegou até aqui, eu peço aquele básico que toda pessoa que produz algum material no YouTube pede. Um like, um compartilhamento, um comentário. Vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade.